Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Nós leremos os versículos 18 a 23 no sermão de hoje, que aqueles que gostam do título, é o seguinte título: Busque a sua identidade fora de Cristo e encontre loucura. E é interessante que antes de começar o culto, eu conversei com o presbítero Ivan e nós não combinamos a liturgia, mas os textos utilizados falam sobre sabedoria. A oração de um dos irmãos, que foi a primeira oração que abriu o culto, falou sobre sabedoria, e esse é o texto dessa noite. Como cristãos, a gente não acredita em coincidência, a gente acredita em providência de Deus. Então é a providência de Deus que hoje nós vamos falar sobre sabedoria. E o texto é: busque então fora de Cristo a sua identidade e encontre loucura. Eu espero que no final do sermão você tenha isso como algo de prática na sua vida. O texto diz assim, a minha versão é a Nova Almeida, mas você pode acompanhar na sua versão. Diz assim: que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E também o Senhor conhece os pensamentos do sábio e sabe que são pensamentos vãos. Versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus, te agradecemos pelo privilégio que temos nessa noite de cultuar e engrandecer o teu santo nome. Queremos te agradecer, Deus, porque nós já podemos orar pedindo perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Nós também podemos fazer orações que glorificam e exaltam o teu santo nome. Nós também, Deus, cantamos louvores glorificando quem o Senhor é. Mas agora, Deus, é um momento no culto a qual nós vamos nos calar para que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração e à nossa mente, para que tenhamos a nossa esperança renovada, para que tenhamos forças para continuar a luta que o Senhor tem para nós durante essa semana, para que possamos, Deus, ter a nossa mente renovada, o nosso coração renovado, para que possamos continuar trilhando o caminho que o Senhor tem para nós. Por isso, fala conosco nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a nossa sociedade ela tem diversas características, mas duas delas mais predominantes é a busca pela identidade e a falsa sabedoria, que é tratada como uma grande sabedoria. Um exemplo disso é na busca pela identidade. Por quê? Os mais velhos vão entender isso, preste atenção aqui em mim. Os mais velhos, de repente, seu tataravô, o seu bisavô, trabalhava na roça. E aí, quando os seus bisavós estavam crescendo, o menino nascia, ele não tinha um problema de identidade, porque o pai já dizia: olha, quando você crescer, você vai assumir aqui a roça. Você vai assumir tudo isso que você vê é seu. A criança já crescia ajudando o seu pai. E de repente, quando ela chegava ali na adolescência, ela simplesmente ia assumindo mais tarefas. Depois disso, quando o pai ficava velhinho, ele assumia os negócios do pai, a fazenda e tudo aquilo que ele tinha, a plantação. E ele não tinha dúvida, desde que ele estava crescendo até o momento da sua velhice, quem ele era, qual era a sua função e tudo mais. Só que hoje em dia, a nossa geração pós-moderna, pelo contrário, nós perdemos isso, graças à nossa urbanização e graças ao nosso pensamento. Hoje em dia, nós temos jovens que, quando você fala, você vai seguir a profissão do seu pai, a primeira coisa que ele fala é credo, misericórdia, não quero seguir a profissão do meu pai. Nós não temos mais a obrigação de sermos iguais aos nossos pais. Nós podemos escolher aquilo que nós quisermos. E a nossa geração, a geração dos mais novos, tem uma escolha gigantesca pela frente. Só que quando você tem muitas coisas para escolher, você acaba entrando numa crise. E ao invés de escolher, você não consegue escolher mais nada. Você pode verificar isso. Antigamente você tinha 2, 3 filmes para fazer a locação. A maioria dos mais jovens não sabe nem o que é isso.
fazer a locação. Você ia num lugar, você perguntava se o filme estava disponível, a fita. Eu sei que vocês não lembram o que é fita. De repente, se não tivesse a fita do filme que você quer, você tinha que esperar mais uma semana. Vocês lembram o que é isso? Esperava mais uma semana e quando você pegava aquela fita era algo extremamente bom. Você chegava, contava para os vizinhos, todo mundo ia na casa assistir Titanic para colocar lá e verificar. Irmãos, hoje em dia não é assim que funciona. Nós temos Netflix, Prime, HBO e tantos outros canais na televisão. E quando os jovens ligam, eles falam: não tem nada para ver, não tem nada para assistir. Nós temos tantas escolhas que nós não sabemos mais escolher. Além disso, qual profissão devemos seguir? Quando nós entramos num catálogo de universidade para verificar quais cursos, os cursos são inúmeros. E sabe o que acontece? Com muitas escolhas, os nossos jovens não têm feito escolha nenhuma. E muitos deles entram em depressão, em estresse, crise de ansiedade, porque não sabem mais como fazer o seu futuro. E para piorar tudo isso, se já não estava ruim para a minha geração, ainda surgem as redes sociais. E a primeira pergunta das redes sociais é quem você é. E você é obrigado, no momento de criar um perfil no Instagram, os mais velhos aí no Facebook, você é obrigado a colocar ali quem você é. E naquele momento já entra em crise, porque às vezes nós não somos ninguém e queremos então uma definição de quem nós somos. Não é à toa que a geração daqueles que têm 14 anos até os 30 anos é a geração mais depressiva, é a geração que mais consome antidepressivos, é a geração que mais tem crise de ansiedade. Imagina só, um jovem de 14, 13 anos tendo crise de ansiedade. Antigamente isso seria impossível. Hoje em dia nós vemos nas escolas isso já acontecendo. Porque nós queremos uma identidade e nós não encontramos essa identidade. E o segundo problema da nossa pós-modernidade, aquilo que nós estamos vivendo, é o falso conhecimento. Porque quando nós entramos numa faculdade, finalmente, nós somos bombardeados por mentiras que têm a aparência de sabedoria. Mas essas mentiras, na verdade, têm tirado os nossos jovens da igreja. O que faz, irmãos, um menino que cresceu na igreja até os seus 18 anos, quando chega no primeiro mês na faculdade, o primeiro professor ateu que conversa com ele, faz ele perder a fé? Como que 18 anos do ensino bíblico pode ser retirado em um mês daquele coração e daquela mente? Paulo, então, vai nos ensinar a lutar contra a falsa identidade, quando você coloca a sua identidade nos outros, na profissão ou em você mesmo, e vai também nos ensinar a lutar contra o falso conhecimento, e essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Então, qual é o contexto dessa carta? Essa carta ela é escrita por Paulo para a igreja de Corinto, que se apoia na sua identidade roubada de outras pessoas e que se apoia na falsa sabedoria. Por que na identidade roubada? Irmãos, essa igreja teve os melhores pastores, melhores que podem ter. Essa igreja ela foi primeiramente pastoreada por Paulo. Ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Então imagina se você quisesse se achar e você encontrasse alguém e a pessoa pergunta: quem é o pastor da sua igreja? Você fala: Paulo. Simples, somente Paulo. Mas além de Paulo, depois que Paulo foi embora, vem alguém chamado Apolo, que a Bíblia muitas vezes não descreve, mas os historiadores falam que ele era do mesmo nível de Paulo. Se você não é suficientemente convencido por isso, tem um terceiro nome no versículo 22, que é Cefas, que pode nos confundir, porque Cefas, na verdade, é o nome de Pedro. Então nós temos a maior mente do cristianismo, Paulo, uma das maiores mentes também do cristianismo, Apolo, e um homem que não era maiormente, mas andava armado, que era Pedro. Então você tinha que ter um pouquinho de medo dele. E o que acontece nessa época? Nessa época, esses homens que eram ensinados por eles tinham no seu coração um ego e uma vaidade que era colocada de acordo com o seu pastor. Então, muitos dessa igreja, olha que época terrível, começaram a brigar por posições. E eles falavam: eu tenho que ser o líder da igreja. E por quê? Porque eu fui ensinado por Paulo. Isso não significa nada para você. Não significa que você é Paulo, mas eles colocavam uma falsa identidade. Outros brigavam: não, mas eu fui por Apolo. E outros falavam: não, eu fui por Pedro e eu também estou armado, então eu estou por Pedro. Então eu quero assumir aqui a liderança. Veja só que é uma época conturbada para uma igreja que começou há pouco tempo, porque já existia briga de liderança por causa de uma falsa identidade.
Além disso, nessa época, a filosofia grega, ela estava em ascensão no mundo. E muitos vão olhar para isso e vão pensar, que maravilha. Você sabia que os historiadores dizem que o pensamento de nós humanos começou no ano de 624 com um homem chamado Tales de Mileto, que é o primeiro que os jovens colocam lá no Enem, antes de reprovar. Coloca lá no Enem, Tales de Mileto. Irmãos, no ano 624 nós já tínhamos, por exemplo, o livro de Provérbios. Nós já tínhamos o livro de Eclesiastes. Mas o mundo dizia que a sabedoria não existia. Nós já tínhamos, por exemplo, muitos personagens bíblicos, como, por exemplo, Moisés, Josué, grandes homens pensadores. Mas o mundo olhava para isso e ignorava, dizendo que isso não é sabedoria. Por isso que o texto de hoje também vai ser uma comparação entre sabedoria do mundo versus a sabedoria de Deus. Então Paulo chega para esses homens e o primeiro termo que ele usa é uma ironia. Sabia que ironia não é pecado? Pode usar? Eu estou usando nesse momento com vocês. Ironia não é pecado, porque olha só o que ele fala no versículo 18. Que ninguém engane a si mesmo, se algum de vocês pensa que é sábio. Ele está dizendo para essa igreja, talvez, olha só, talvez alguém da igreja de vocês pensa que é sábio. Só que ele já disse nos capítulos anteriores que as pessoas dessas igrejas se acham. Ou seja, ele está usando ironia aqui. Ele está usando, talvez algum de vocês se acham. Mas pensa o seguinte: se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para tornar sábio. Porque a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Irmãos, nessa época nós temos a filosofia grega se espalhando. E quando nós falamos de homens como Sócrates, Platão, Aristóteles, você já faz uma cara de intelectual para mim. Olha só, o pastor usou Sócrates hoje no sermão. Que maravilha, não é mesmo? Refinado. O pastor vai falar de Platão. Claro, Platão, que eu nunca li, mas Platão, olha que maravilha. Nós olhamos para esses homens como se eles tivessem uma sabedoria de outro mundo. Eles contribuíram sim para a história do conhecimento, mas muitas das suas teorias são loucuras. Platão dizia que conhecimento ele deve ser adquirido através da conversa, porque nós temos que relembrar vidas passadas. Espera aí. Platão não era espírita, porque o espiritismo não existia nessa época, mas ele acreditava em reencarnação. E ele dizia que para que você possa alcançar a sabedoria, sabe o que você tem que fazer? Ficar conversando, 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 não no culto. Conversando, conversando, conversando. De repente você vai relembrando das vidas passadas. E aí isso é colocado na faculdade um nome chamado dialético, para que a gente possa chamar isso de um nome mais bonito e nos acharmos intelectuais. Quando nós sabemos que isso é mentira. Conhecimento ele não vem de vidas passadas, nem mesmo de uma conversa. Só que hoje em dia, irmãos, dentro da universidade, nós aplaudimos a loucura e o mundo aplaude a loucura. Um exemplo disso é quando você vai num auditório e de repente a pessoa diz para você: "Bom dia a todos, a todas e a todes". Alguns de vocês já sabem, né? Estão bem treinados como é isso. Irmãos, naquele momento a pessoa acabou de assassinar a língua portuguesa, porque não pode existir. O todos ele já é algo que engloba tanto o masculino quanto o negativo. Mas essas pessoas falam que para ser inclusivas é necessário criar uma outra linguagem, uma linguagem neutra que já está contemplada no todos. E o que é pior, muitos na universidade aplaudem e falam: olha que sabedoria. Aqui Paulo está chamando a sabedoria do mundo de louco. Para você ter uma ideia disso, eu faço doutorado no Mackenzie, faço História da Cultura no Mackenzie. De repente eu estava numa aula e a gente pensa que num doutorado as pessoas vão trazer coisas mais intelectuais, não é mesmo? E de repente um amigo meu disse uma palavra que ele não poderia ter usado na academia. Ele disse que o homem é um ser racional porque é criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Até então estava tudo bem na aula. Mas quando ele diz que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, parou. Não, não pode ser isso. E uma das meninas que estavam assistindo a aula no doutorado levantou a mão e disse: o que vocês acabaram de fazer é um grande preconceito. A gente já para na aula, já fica um clima pesado, o ar fica mais rarefeito. Nós perguntamos: por que um preconceito? Ela disse:
Porque você diz que o homem é racional, mas já saiu um artigo científico que prova que os animais também pensam e que a baleia também é racional. Irmãos, isso pode parecer lindo, brilhante, mas vamos fazer um exemplo. No seu bairro tem cachorro que corre atrás de moto? No meu tem bastante. Arthur Alvim ali tem muito cachorro que corre atrás de moto. Vamos supor, por um momento, um único momento, vamos colocar à prova isso, que o cachorro é racional. De repente ele está correndo atrás de uma moto e ele para e ele pensa, por que eu faço isso? Porque será que é algo que a minha família trouxe para mim? Será que isso está no meu DNA, na minha condição? Ou será que os meus pais me ensinaram de forma errada? Será que é a minha natureza que faz com que eu corra atrás das motos e dos motoqueiros? Ou será que isso é algo que eu posso, através de um psicólogo, tratar e nunca mais fazer isso? Naquele momento, esse cachorro teve uma transcendência e nunca mais correu atrás de uma moto, não é mesmo? Não. Porque um cachorro, ele não consegue raciocinar. O cachorro, ele vê uma moto passando e ele simplesmente vai correr atrás da próxima. Só que o mundo olha para isso e aplaude e diz: isso é sabedoria. Enquanto nós cristãos devemos olhar para isso e falar: isso é loucura. Na Europa, irmãos, um homem de 40 anos diz que ele se identifica como uma criança, do pré até o maternal. E ele diz que ele tem o direito de estudar na escola dos nossos filhos, crianças de 5 e 6 anos. Ele se veste como uma criança. Ele vai até a escola e uma das professoras na escola diz que ele não pode entrar. Ele procura a polícia porque isso é preconceito. Irmãos, há uns tempos atrás a gente ia tratar esse homem com um Rivotril. A gente ia tratar esse homem colocando em algum lugar especial para pessoas que têm uma ilusão na mente. Só que hoje em dia, o que a cultura faz com isso? A cultura aplaude, diz, ele pode se identificar da maneira que quiser. Por isso que nós temos uma grande dificuldade com os nossos jovens nas escolas. Porque hoje, quando você fala com algum deles, eles vão falar que eles não são homens, não são mulheres. E você não consegue mais identificá-los porque eles dizem que fazem parte de uma sigla, que é LGBTQA+, 22, 40, 6, 7, 25. Não dá para decorar mais, de tão grande. Porque eles simplesmente, cada dia, colocam mais uma letra, a qual eles agora não são mais binários, agora eles não são mais nem homens nem mulheres, e aquilo vai trazer dificuldades na identidade dos nossos filhos, na identidade dos nossos amigos que estão ali. E o mundo olha para isso e aplaude como se fosse sabedoria. O que Paulo diz para a nossa sociedade, para a sociedade daquela época, versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. Irmãos, o problema não é a sociedade ter essas dificuldades com a sua própria mente. O problema é quando nós colocamos isso dentro da igreja. E nós temos agora uma teologia que abraça as pessoas, dizendo que é uma teologia inclusiva. E na Europa, nós vemos pastores colocando pastores trans, pastores homossexuais no púlpito, dizendo que nós somos agora inclusivos e a igreja vai encher. E o que vocês acham que aconteceram com essas igrejas? Elas encheram? Elas morreram. A teologia liberal matou as igrejas na Europa. E hoje essas igrejas, muito bonitas, são cafés, são livrarias, porque elas abriram as suas portas para a teologia liberal e hoje elas simplesmente não mais existem. Nós devemos, então, primeiro, lutar contra a filosofia do mundo, porque a filosofia do mundo não é sabedoria, ela é, na verdade, vã. Versículo 20 diz: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Não devemos nos seduzir na faculdade por outras teologias, nem mesmo por outras filosofias, porque elas são inúteis e elas corrompem o nosso coração, ao invés de trazer sabedoria. E o segundo ponto de Paulo é a questão da identidade. E isso é algo da nossa pós-modernidade. Um exemplo disso, presta atenção em mim, eu sei que está um som junto,
mas eu vou falar mais alto para você me escutar. Tá bom? Tá me ouvindo aí no fundo? Maravilha. Então vamos lá. Foco. A identidade é algo que nós temos, mas que nós também muitas vezes colocamos no outro para que ele possa nos valorizar. E os jovens fazem isso. Um grande exemplo é quando você tira uma foto e coloca no seu Instagram e no seu Facebook e de repente ninguém curte aquela foto, nem mesmo a sua mãe curte aquela foto. Todo mundo passa pela foto e ignora você, que é lindo, maravilhoso, inteligente, mas ninguém reconhece isso naquele momento. Quando a pessoa ignora e você não tem muitas curtidas naquela foto, você pode ter um teste para saber aonde está o seu coração. Porque muitos de nós, o que que nós fazemos quando não temos sucesso no Instagram? A gente apaga a foto. Você já apagou alguma foto do seu Instagram? Olha Deus falando com você nessa noite. Nós apagamos aquela foto e nós escondemos. Outra coisa que acontece muito, e eu não estou julgando ninguém que está aqui, eu não conheço a maioria de vocês, a não ser as pessoas que vieram comigo. Nós temos ali algo no Instagram que é um filtro. E nós não conseguimos mais tirar fotos sem o filtro, porque nós não podemos mostrar mais a realidade. E eu já ouvi até mesmo algumas mulheres, e infelizmente até um homem, dizendo: não, foto sem filtro eu não tiro. Quer dizer que você não pode mostrar a realidade para o mundo. Eu sei que muitas vezes não é uma realidade muito agradável, mas você não pode mostrar a realidade para o mundo. Você tem que mostrar algo que é simplesmente um filtro que te deixa de uma forma diferente como você é, para que aquilo possa então garantir curtidas. Irmãos, quando nós colocamos a nossa identidade nas mãos dos outros, o que que vocês acham que vão acontecer? Uma hora ou outra, o mundo vai ferir o nosso coração e nós entraremos numa depressão e numa crise constante. Os nossos jovens, por lutarem atrás de uma identidade, quando eles não são mais famosos como os influenciadores, muitos dos nossos jovens não conseguem nem mesmo mais sair da sua própria cama, nem mesmo da sua própria casa, porque eles acham que no momento que eles colocarem o pé fora de casa, eles estarão sendo julgados pelos demais, e aquilo faz com que eles entrem em um colapso constante. Porque hoje em dia nós precisamos dos outros para dizer que nós somos bons. Nós precisamos dos outros para que eles nos aplaudam. Nós precisamos que os outros validem aquilo que nós somos. Só que quando a gente coloca a nossa esperança nos outros, sempre, sempre nós vamos nos decepcionar. Já colocou a sua esperança em alguém e a sua esperança foi totalmente traída? Muitas vezes você fala assim: a culpa é da pessoa. Talvez a culpa seja sua, por ter colocado a sua esperança em um pecador, colocado a sua esperança em alguém que você está definindo a sua identidade por causa daquela pessoa, e quando ela te trai, quando ela faz algo ruim, você cai. E os nossos jovens têm sido assim. O segundo ponto é que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança não mais nos outros, mas em nós mesmos, e isso também nos leva a uma crise. Veja comigo os versículos 21, agora dá para você ouvir melhor. 21 diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Apolo, seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Um dos maiores problemas da nossa sociedade é que a gente pensa e coloca o nosso ego inflado demais. E nós pensamos constantemente que as pessoas ao nosso redor estão olhando para nós e nos julgando. Um exemplo disso: você já andou em algum lugar, de repente você está num shopping ou então você tem que pegar o carro. Esse é o primeiro teste quando você tira a carteira de motorista. Você pega o carro e você vai sair da garagem. O que que passa na sua cabeça? Todo mundo está me julgando porque eu dirijo muito mal. Todo mundo está me julgando porque quando eu tirar esse carro vão perceber que eu sou barbeiro. Eu quase tive que comprar essa carta, espero que não. Que vão descobrir que eu tenho uma falha. E aí você começa a dirigir, de repente o carro morre. Seu coração entra em desespero. Só quem já tirou a carta vai entender essa parte.
O seu coração entra em desespero porque você está pensando não o seguinte, que você tem que ligar o carro, colocar na primeira marcha e sair aprendendo a dirigir. O seu coração entra em desespero porque você pensa, estão me julgando. As pessoas atrás de mim estão me julgando, estão olhando para mim falando assim, você não é nada, você não sabe dirigir, sai desse carro agora e vai embora daqui. Só que as pessoas que estão atrás de você nem te conhecem, não têm a mínima ideia quem você é. E todo mundo já passou por um aprendizado. Mas a gente fica com tanto medo do que os outros vão pensar, que muitas vezes nós nos fechamos. Hoje em dia existe algo que um tempo atrás não existia, que é treinamento para habilitados. Para pessoas que têm tanto medo de dirigir, mesmo tendo a sua habilitação, e muitas vezes ela não precisa de alguém para ensinar, ela precisa de um psicólogo para dizer para ela, calma, tá tudo bem. Todo mundo tem que aprender um dia. Não tem importância, as pessoas não estão sabendo nem mesmo quem você é. Quando você anda num shopping, você pensa assim, tá todo mundo me olhando. Tá todo mundo me julgando aqui. Quando você vai no mercado e você fala o seguinte, eu não posso ir no mercado com essa roupa que eu tô agora. Porque todo mundo vai olhar para mim e falar, bonito. Olha só a roupa que você veio. Porque você não pode sair de casa com essa roupa, com essa camiseta que eu vi. Tem um pinguinho de sujeira milimétrico ali. Se você está se adequando a isso, preste atenção. O seu ego está no lugar errado. Porque você está esperando que as pessoas te validem. Sabe o que acontece quando você está no shopping, passeando? Pessoas, deixa eu te contar uma coisa. Eu sei que vai ferir um pouco o seu coração, mas ninguém está nem aí para você. As pessoas estão preocupadas com elas. Porque quando você está no shopping, você fica procurando, olha, pastor, hoje eu vim no shopping procurar quem está com mancha na roupa. Então eu vou sair aqui, ó. Ah, bonito, saiu com uma mancha. Você está pensando nisso? Você está pensando nos seus próprios problemas. E são muitos, não são? Você não tem tempo de pensar nas outras pessoas. E o que acontece com elas? Elas também estão pensando na sua própria vida. Só que nós constantemente estamos pensando que os outros estão nos julgando. E muitas vezes ninguém está nos julgando, somente nós mesmos. E quantos de nós, irmãos, porque pensamos que os outros estão nos julgando, não fazemos nada? Por que você não faz uma faculdade? Não, porque as pessoas vão falar. Por que você não entra nesse curso? Não, porque quando eu entrar nesse curso as pessoas vão falar que eu entrei nesse curso. Por que, que você não faz essa coisa? Não, porque se eu fizer isso, as pessoas vão falar também. Somos escravos das opiniões. Infelizmente, somos escravos das opiniões. E os nossos mais velhos conseguem lidar com isso. Mais novos não. Não tem uma estrutura para isso. E, infelizmente, muitos se fecham dentro de casa por não conseguir aguentar a pressão imaginária que tem dentro de si. E aí você deve estar pensando, é isso mesmo, pastor. A partir de hoje, olha, eu não quero saber da opinião dos outros, o que importa é a minha opinião. E eu venho dizer para você, também não. A sua opinião sobre você mesmo também pode estar errada. Não é algo de autoestima, porque a nossa sociedade fala o seguinte: seja do jeito que você quiser. Se você está dessa forma e você acha adequado, fique lindo e maravilhoso. Irmãos, um testemunho. Eu tinha um amigo que tinha sobrepeso. E isso é algo que pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer época da vida. Você está bem hoje, ore para que continue bem. E aí ele tinha sobrepeso e ele falava para mim o seguinte: eu não tenho problema com a indústria da moda, a indústria do peso. Eu vou ter o peso que eu quiser. E ele tinha uma péssima alimentação porque ele tinha muita autoestima, não é mesmo? Só que ele começou a ficar doente. Depois ele ficou diabético. E hoje em dia ele tem diversos problemas de saúde. Quando a nossa sociedade diz para você tenha autoestima, tome cuidado, porque se a sua autoestima estiver baseada numa mentira, talvez você esteja pecando e dizendo eu sou assim. Pessoas que dizem que o problema está no sangue. A família da minha esposa tem uma pessoa assim, minha esposa não vem hoje, então eu posso falar à vontade. Então, olha só, ela diz o seguinte: olha, pastor, eu sou convertida, mas às vezes eu solto um palavrão. Às vezes eu falo algumas coisas assim, mas sabe por que que eu faço isso? Não é porque eu não sou crente. Eu tenho sangue de italiano. Maravilhoso, não é? Porque, primeiro, que eu não sabia que existia sangue de italiano. Para mim existia sangue A, B, O, são os tipos sanguíneos que existem. Mas a gente fala que é a minha condição para que nós possamos assumir um ato pecaminoso e falar o seguinte: olha, pastor, eu não vou mudar a minha vida, e isso não é culpa minha. Será que não é mesmo? Irmãos, Timothy Keller, num livro que eu indico para você sobre ego, diz assim:
O título do livro, se você quiser anotar para depois você comprar, é Ego Transformado. Diz assim: a abordagem de Paulo não poderia ser mais diferente. Para ele, tanto faz ser julgados pelos coríntios ou por um tribunal humano. Ele vai mais adiante. Paulo nem mesmo julga a si próprio. É como se ele dissesse: não me importo com o que vocês pensam de mim, nem mesmo com o que eu penso de mim. Não considero a opinião de vocês a meu respeito, nem mesmo a minha. Porque Paulo não tem o ego inflado, mas ele tem o seu ego saciado. Porque se o nosso parâmetro são os outros, você sempre vai ser infeliz. Porque sempre você vai falhar aos olhos dos outros. Mas se o parâmetro é você, deixa eu te contar uma novidade: você não consegue viver nem mesmo com os seus próprios parâmetros. Sabe por quê? Você pensa domingo, geralmente a gente faz isso no começo do ano. E aí, ou então em alguns domingos, você pensa o seguinte: esse ano vai ser diferente a minha vida. Já pensaram assim? Com certeza já. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou entrar numa academia. Esses são os básicos. Eu vou fazer um curso, eu vou fazer isso. Ou seja, ninguém está te pedindo nada. Você está definindo os seus próprios parâmetros para quem? Para a sua própria vida. Só que você falha nos seus próprios parâmetros, falha constantemente, porque nós somos pecadores. E se você coloca a sua identidade em você mesmo, no final do dia você também vai estar frustrado. Porque pensa o seguinte: você acaba de sair desse culto lindo e maravilhoso, e você pensa: pastor, essa semana vai ser diferente. Pastor Weissan, essa semana vai ser diferente a minha vida. E aí você vai trabalhar amanhã, e de repente, a primeira coisa que acontece quando você entra no metrô, quando você entra no ônibus, é alguém pisar no seu pé. O seu padrão está alto, não está muito alto? Qual é a primeira coisa que acontece quando alguém pisa no seu pé? Você pensa o seguinte: a pessoa pisou no seu pé no metrô, você para e você pensa: que benção, que coisa gostosa. Você acabou de me dar uma oportunidade de falar de Cristo para você. Eu estava esperando alguém pisar em mim, me machucar de verdade, para que eu pudesse olhar para você e falar o seguinte: Jesus morreu na cruz por você. É isso que passa na sua cabeça? Falar a verdade que você está na igreja. Aliás, tem que falar a verdade todos os dias. O que é que passa na sua cabeça, irmão? Não fala, não fala, não fala o que passa na sua cabeça. E você precisa, às vezes, de redenção nesse caso. Irmão, dos nossos parâmetros, nós colocamos ele no alto. Mas se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus, nenhum de nós aqui alcançaríamos nem mesmo a salvação pelos nossos parâmetros. Um exemplo que eu dou para vocês: uma vez eu estava fazendo um evangelismo no seminário. No seminário você encontra as pessoas, você pega um questionário e nesse questionário você pergunta para ela o seguinte: quantos pontos é necessário fazer para que você possa ir para o céu? Olha só. E de repente eu encontrei um homem parado e eu não sabia que ele estava bêbado. Ele não aparentava isso. Ele estava simplesmente parado. Quando eu comecei a conversar com ele, eu descobri que ele estava bêbado, mas aí eu já tinha começado a conversar e não aconselho você a evangelizar bêbado. Depois talvez ele não lembre. Mas eu já estava conversando, então não pude parar. E eu perguntei para ele: o senhor acha que quantas notas, assim, de 0 a 10 uma pessoa tem para ir para o céu? Aí ele falou para mim: tem que tirar 10. Falei: isso, muito bom. E o senhor acha que vai para o céu? Vou para o céu. E por que o senhor vai para o céu? Porque eu não faço nada de ruim, eu não amaldiçoo as pessoas, eu sou, assim, um cara que fico na minha, bêbado, falando que vai para o céu. E tudo isso. E eu disse para ele: então vamos verificar de acordo com o seu padrão? Olha só, a Bíblia diz que não deve adulterar. E ele falou para mim: nunca trai minha esposa, fiel. Falei: olha, o Novo Testamento diz que quando você olha para uma mulher com olhares impuros e cobiça ela no seu coração, você cometeu adultério no seu coração. O senhor já olhou para alguma mulher na sua vida com olhos impuros? Ele já. Perdeu um ponto. 10 mandamentos menos 1, 9. Falei para ele o seguinte: o senhor já matou ninguém? Nunca, não gosto de arma. Não gosto de arma, não gosto de faca, não mexo com essas coisas. Maravilha, a Bíblia também diz que quando você olha para uma pessoa e pensa que ela deveria morrer, que pensa que ela deveria se dar mal,
Você matou essa pessoa no seu próprio coração e cometeu o pecado. O senhor já fez isso? Já. Eu sei que no final, irmãos, ele ficou com uma nota 6. Ele ficou com uma nota bem baixinha. E aí eu disse para ele o seguinte: de acordo com o seu padrão, o senhor vai para o céu? E ele disse: não. Nesse momento eu podia explicar para ele que de acordo com o nosso padrão e o padrão estipulado por Deus, nem você vai, nem eu. Porque se a nossa identidade ela está vinculada nos outros ou em nós mesmos, ai de nós, irmãos, porque somos falhos, pecadores e todos os dias nós falhamos. Você já tentou lutar contra um pecado? Eu espero que você esteja nesse momento lutando. Mas quantas vezes, irmãos, a gente fala, olha, nunca mais eu vou fazer isso. Passa poucos momentos, como o presbítero diz, você faz. Você não consegue manter a sua palavra muitas vezes nem mesmo por uma semana. E se dependesse de mim e de você, a nossa identidade fosse colocada em nós, todos nós mereceríamos o inferno. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O versículo 23 diz: vocês são de Cristo, e Cristo é Deus. Para que nós possamos ser felizes de verdade, irmãos, a nossa identidade não pode estar vinculada nos outros nem em nós mesmos, mas ela precisa estar enraizada em Jesus Cristo. Porque quando isso acontece, veja só, preste atenção. Quando isso acontece, nós temos nesse exato momento o nosso ego saciado. Por que você tem o seu ego saciado? A opinião dos outros sobre você vale? Pode falar agora comigo. Vale a opinião dos outros sobre você? Não. De acordo com o que eu falei? Não. Vale a sua própria opinião sobre você? Também não. Eu acabei de falar que muitas vezes a sua opinião, aquilo que você diz, está enraizado e vai ser algo complexo. Você pode ter uma opinião equivocada sobre você mesmo. Você fala, eu sou muito inteligente, nossa, eu sou brilhante, e às vezes não é tão brilhante assim como você acha. E qual é a única pessoa que, na verdade, uma divindade que importa a opinião, e não é uma opinião, é uma certeza sobre quem você é o próprio Deus. Se você desagradar as outras pessoas, isso vai acontecer a sua vida inteira. E se você é cristão, você vai desagradar muita gente. Se você desagradar você mesma, você mesmo pelos seus parâmetros, isso vai acontecer porque nós somos pecadores e nós falhamos. Mas quando a nossa identidade está em Deus, quando Deus olha para nós e ele vê pessoas como eu e você que tentam ter santidade e não conseguem, quando falam que nunca mais vão cometer aquele pecado e algumas horas depois cometem aquele pecado, quando pessoas ruins como nós, quando Deus olha para nós e a nossa identidade está em Cristo, ele não mais nos vê, mas ele vê o próprio Filho. E se isso para você não é suficiente, eu não sei o que é. Irmãos, imagine só. Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos, nós éramos inimigos de Deus. Se você fosse a pessoa mais famosa no mundo e não fosse lavada no sangue de Cristo, seria inútil. Você ainda seria inimigo de Deus, mesmo que o mundo te amasse. Se você fosse uma pessoa com a sua autoestima resolvida, você se amasse muito, mas fosse inimigo de Deus, isso não adiantaria de nada, porque você também continuaria indo para o inferno. Mas se a sua identidade ela está em Cristo, quando Deus olha para mim e para você, ao invés dele ver um pecador falho, ele vê o seu próprio Filho. Por isso que o meu dito para vocês é: não se preocupem com o que está acontecendo fora. Se preocupem com a nossa identidade em Jesus. Por isso eu tenho aqui 4 aplicações para vocês. Presta atenção, são 4 e aí eu acabo o sermão. Foco, olha para mim, não desvie o olhar agora. Você não pode pensar no que está acontecendo fora daqui. Vamos lá. Primeiro, busque sua identidade em Jesus Cristo. Estão comigo? Estão comigo. Quem não balançar a cabeça, eu vou ficar olhando. Busque a sua identidade em Cristo. Assim você encontrará o verdadeiro sentido da vida e o lugar que você pertence, não sendo mais escravo da opinião alheia, nem sendo mais escravo da sua própria opinião. Irmãos, tem dia que você vai chegar em casa destruído, pensando que você é um dos maiores pecadores,
porque você falhou, porque você pecou, e se aquilo puder te destruir, iria te destruir, mas quando a sua identidade está em Cristo, você pode parar no seu quarto e falar: Deus, eu falhei hoje o dia inteiro. Deus, hoje minha vida está destruída, mas eu te agradeço, porque quando o Senhor olha para mim, o Senhor olha para Cristo. E eu te agradeço porque Cristo morreu no meu lugar. Se não fosse Ele, eu não poderia ter nem mesmo essa conversa com o Senhor. Muito obrigado, porque apesar de mim, o Senhor me chama de filho. Abençoe minha vida e vai dormir feliz. Porque não depende de nós, mas depende de Cristo. O segundo, e são apenas 4, tá comigo de novo ou já saiu? Tá comigo de novo. Então vai, olha aqui para mim. Segundo, a verdadeira sabedoria começa no temor do Senhor. Sócrates, ele diz o seguinte: a verdadeira sabedoria, ela acontece quando você reconhece a sua ignorância. Errado. Reconhecer a sua ignorância é o mínimo. A verdadeira sabedoria, de acordo com Provérbios, é de acordo com o temor do Senhor. A partir do temor do Senhor, nós devemos fazer a nossa teologia. Irmãos, a partir do temor do Senhor, nós devemos ir para a faculdade fazer o melhor. Teve um pastor que diz que nós devemos tirar os nossos filhos da faculdade. Está errado. Pelo contrário, devemos mandá-los para a faculdade, mas mandá-los preparados. Se o temor do Senhor é o princípio do conhecimento de tudo, nós devemos fazer a nossa ciência, a nossa filosofia, a nossa teologia de acordo com a palavra de Deus, e através dela nós não seremos confundidos. Mas quando o mundo tira Deus da jogada, ele acredita em qualquer coisa. E hoje você vê a loucura que o mundo está acreditando em coisas que antigamente seriam consideradas insanas. Terceiro, está comigo aqui no terceiro? Beleza. Não se encante, nem se surpreenda com a sabedoria do mundo. Isso geralmente é para os mais jovens. Não chega na faculdade pensando o seguinte: meu professor, a primeira aula que eu tive no curso de letras, o professor chegou e falou: quem é cristão aqui? Aí eu levantei a mão todo feliz. Ele falou: até o final do curso você não vai ser mais. Aí eu baixei a mão triste. Irmão, se eu soubesse o que eu sei agora, eu ia falar para ele: vamos ver. Compramos a briga. Porque infelizmente a gente acha que esses homens são sábios. A gente acha que esses homens, porque têm um título, agora a sabedoria extrema está com eles. Mas, na verdade, quando você vai ver, muitas das opiniões que eles têm são opiniões baseadas em mitos, são opiniões baseadas na mentira, como eu já mostrei para vocês. Na verdade, o conhecimento deles está corrompido. E os nossos jovens precisam ir na faculdade fazer a diferença. Mas, para isso, nós precisamos treiná-los da maneira adequada, para que eles possam impactar os seus colegas na faculdade. Último. Está comigo no último? Se você não está comigo no último, esquece tudo, não valeu. Está comigo aqui? O último diz assim: glorifique a Deus em tudo o que você fizer. Seja sábio não aos seus olhos, mas seja sábio aos olhos de Deus. E tenha uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Não coloque a sua vida na mão de outras pessoas com a opinião delas. Não se preocupe com a sua opinião acima de todas as coisas. Se preocupe em agradar Deus. Quando você agrada a Deus e faz a sua vontade, você tem a felicidade verdadeira e você se sente completo. Tem um filósofo, um literário, que diz que dentro do homem existe um vazio que somente Deus pode preencher. E eu concordo com um pedaço dessa frase. Porque nós vamos tentar preencher o vazio com tantas outras coisas, mas na verdade o vazio que nós temos, Deus não só preenche, mas ele transborda. E aquilo sim vai trazer um sentido real para nós. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós tivemos nessa noite de ouvir a Tua palavra. Deus, não deixe com que os nossos jovens ou nós mesmos sejamos enganados pela vã sabedoria do mundo. Pelo contrário, nos ajude a ensiná-los a verdade, Pai, para que os nossos jovens façam a diferença na escola, para que façam a diferença na faculdade, para, Deus, que nós como igreja possamos impactar a sociedade novamente e mostrar, Deus, apontar as loucuras que têm sido ditas como se fossem sábias. E possamos, Deus, mostrar ao mundo a verdadeira sabedoria que começa no temor do Senhor. E também te pedimos, Deus, nos ajude, porque a nossa identidade não pode ser colocada nas mãos das outras pessoas. Nós não podemos, Deus, esperar que as pessoas nos aplaudam
Não podemos, Deus, esperar que sejamos famosos. Não podemos, Deus, colocar a nossa identidade naquilo que os outros vão pensar, porque sempre seremos decepcionados, Deus. E a tua palavra é contrário a isso. Por isso, nos ajude nessa noite a colocar a nossa identidade em Cristo. Senhor, não deixe com que o nosso pensamento sobre nós mesmos possa fazer, Deus, que nós não venhamos para a igreja, porque achamos que não somos merecedores, porque achamos que somos pecadores, e na verdade sabemos e somos, Deus. Mas somos salvos pela tua graça. Não somos salvos, Deus, por aquilo que nós fazemos, mas somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós. Por isso, mesmo no dia mais triste da nossa vida, mesmo no dia, Deus, que nós falhamos e pecamos, mesmo naquele dia, ó Pai, o Senhor olha para nós e nos ama. Por isso, Deus, nos ajude nessa noite a colocar a nossa identidade em Cristo, para que tenhamos a verdadeira vida que vale a pena ser vivida. Abençoe, Deus, a nossa semana, que seja uma semana de paz, uma semana abençoada, e nos fortaleça para que possamos lutar, Deus, as batalhas que talvez tenhamos, mas que possamos fazer tudo isso com Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida e do nosso lar. E te pedimos também, transforma o coração dessas pessoas. Transforma, Deus, o coração desses professores que militam contra a fé. Mostra, Senhor, para eles a ignorância, a loucura que eles estão professando e enganando os seus alunos, para que haja realmente um verdadeiro arrependimento, Pai. Senhor, transforma o coração dos nossos familiares, que muitas vezes se acham sábios e se acham acima da fé e acima da religião, como se a religião fosse algo mais baixo. Mostre para eles, através da pregação da Tua palavra e do Espírito Santo, a loucura que eles estão dizendo. Porque sem Ti, Deus, não somos nada. Sem Ti, nada podemos fazer. E sem Ti, o mundo não tem sentido algum. Por isso, transforma o coração dos nossos familiares e entra, Deus, com salvação na nossa família. Tem misericórdia de nós e tem misericórdia deste bairro, do bairro de Arthur Alvim, onde é a igreja que eu pastoreio. Tem misericórdia, Deus, das nossas igrejas que estão reunidas hoje, para que o teu povo possa ouvir uma boa palavra e para que ele possa ser transformado. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.